E o período pós-pandemia chegou, graças a Deus estamos vencendo, mais uma entrevista, a gente tem uma série de entrevistas agora que a gente está fazendo para esse momento novo da beleza, da estética, do bem-estar. Então o canal Beleza a Fundo, né, que vocês já conhecem há alguns anos, nós ficamos até felizes, passamos de 1 milhão de visualizações, para muita gente é pouca coisa, para a gente é importante, foi um número bom. A gente está hoje com uma pessoa muito importante, tá? Eu acredito que a estética tem alguns momentos de transição e a estética agora está passando por uma revolução. Muita gente somou para isso, mas uma destas pessoas está aqui hoje com a gente. E eu peço que você, profissional da saúde, que trabalha com estética, que é profissional da beleza também, você que quer entrar no mercado, você que é esteticista, acompanhe, fique esperto no que vai acontecer aqui, fique atento no que a Tainari vai falar. Você sabe que a gente vai falar alguma coisa bem tranquilo, sem forçar a nossa amizade, mas a gente vai dar algumas informações, tá? Então eu queria que vocês acompanhassem esse podcast, indicassem para todo mundo, seus amigos, né? Lembrando que o Beleza a Fundo é o canal oficial de comunicação da ABBEL, que é a Associação Brasileira da Beleza. Depois pesquisem lá para saber do que se trata. Mas eu já vou começar porque eu não quero enrolar. Seja muito bem-vinda, Tainari, muito obrigado, tá, por estar com a gente aqui. E eu tenho certeza que hoje, fazendo essa conversa aqui, a gente vai fazer com que a informação chegue em muita gente, tá? Pessoas que precisam, tá? E seja bem-vinda ao nosso podcast do Beleza a Fundo. Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui, né? Há quanto tempo a gente conversa sobre essa reunião e eu acredito que vai ser muito importante sim, porque afinal de contas a informação liberta, o conhecimento liberta. Então por que não divulgarmos informações importantes para esses profissionais? É uma honra estar aqui com você e tenho certeza que a gente vai conversar sobre muitas coisas interessantes aqui. Não, vamos sim. Tainari, eu vou começar assim, porque às vezes a pessoa vê lá, quem que é essa ruiva aí que fica falando de direito aí para estética, o que tem a ver isso? Mas antes de chegar a isso, eu queria saber como que você chegou nisso, porque não tem nada a ver, teoricamente, um advogado tão empenhado e tão envolvido com a estética, com o segmento, né, como você está. Da onde você veio e por que você chegou nisso? Bom, eu sou de Goiânia, eu me formei em uma faculdade goiana e comecei o direito pensando em fazer concurso como qualquer outra pessoa, né? Só que depois que eu terminei a faculdade eu pensei, por que não advogar? É o primeiro passo que todo mundo dá. E aí comecei a enfrentar as etapas da OAB até que consegui passar na OAB, já tem 5 anos que eu sou advogada. E através disso eu comecei a ter contato com alguns escritórios, comecei a trabalhar, tive o meu próprio escritório, mas eu não me identificava com o direito. Eu achava tudo muito metódico, tudo muito frio e essa comunicação não era a mesma que a minha. Eu sentia um pouco de dificuldade. E aí, depois de uma depois de uma desilusão profissional, eu estava no escritório, não era o que eu imaginava, era um trabalho que era muito desgastante e que não entregava a missão que eu precisava encontrar. Eu não tinha encontrado a minha missão ainda, na verdade. E aí eu recebi uma oportunidade, através de uma empresa que hoje eu sou advogada dela com muito prazer, de estar em um dos eventos de estética. E aí foi um evento, foi em 2018, que eu estive lá e nesse evento eu comecei a ter contato com profissionais de estética. E aí eu comecei a cogitar a ideia durante o evento de fazer estética. Falei, nossa, eu vou cursar estética. Eu nasci para viver isso aqui, esse pessoal é maravilhoso, fiquei apaixonada pelos profissionais. Só que aí, em um momento de confraternização pós-evento, comecei a falar que eu era advogada, que eu tinha acabado de sair de um trabalho, era muito recente. E aí uma profissional virou para mim, ela foi usada por Deus, e falou assim, tá, e por que você não advoga para estética? Pega o que você já tem e advoga pra gente, que a gente não tem ajuda, nós somos sozinhos. E aí eu comecei a ficar com isso na minha cabeça, fiquei uns 6 meses estudando tudo, estudando o mercado, para conseguir entender se eu realmente seria útil na estética. E foi um período muito longo, eu fui paciente durante muito tempo, não tinha dinheiro, então eu fazia os procedimentos mais baratos, só para conhecer mesmo os locais, os centros de estética, conversar com os profissionais. E aí, quando eu percebi que realmente fazia sentido estar dentro desses locais de estética, eu comecei a tirar o direito na estética do papel. E aí o direito na estética eu falo, antigamente eu falava que era um filho para mim, mas hoje eu vejo como um órgão vital. Eu sem o direito na estética não consigo existir, inclusive registrei no INPI, porque é o nome do meu projeto, é o nome da minha missão. Então, para evitar que outras pessoas pudessem usar o nome em vão,
sem nenhuma missão tão forte como a minha, vinculada a isso, acabei registrando no INPI, então Direito na Estética e Criação minha. Eu fui a primeira advogada do país a falar sobre os direitos dos esteticistas de forma pública e, através do meu Instagram, eu fico entregando também conteúdos. E hoje sou professora de pós-graduação, palestrante, estarei em grandes congressos esse ano, para a honra e glória de Deus. E para mim é muito gratificante todo esse carinho que eu recebo da estética, porque era algo que eu não tinha recebido da minha profissão ainda. Então, estar aqui hoje, cuidando de profissionais de estética, na verdade é retribuindo o carinho que cada um deles me recebeu. Não vejo nem como uma contrapartida, não, é uma retribuição. Todos me receberam muito bem quando eu falei do meu projeto e aí a partir daí eu começo a devolver o carinho que eu recebo. E aí hoje estou aqui crescendo bastante, graças a Deus, correndo atrás daquilo que a gente sabe que a informação é importante e das coisas que precisam chegar até esses profissionais e aos órgãos também, né? Que a gente sabe que nós precisamos dessa força de associações, como a ABEBEL, nós precisamos de parcerias em grandes congressos, porque se não for assim, os profissionais não conseguem chegar onde eles merecem. Então pode não parecer, mas eu estou sempre conversando, estou sempre em reunião com alguém, sempre fazendo a minha parte para que esses profissionais tenham acesso a isso que eles merecem. Não, e a missão é grande. Nossa, grande demais. Deixa eu te falar, tem tanta coisa que você falou aí que eu queria comentar e discutir com você dentro dessa primeira fala sua. Primeira coisa importantíssima, eu não te apresentei propositalmente. No final, o pessoal vai ter lá um local que vai procurar suas redes, seu material e vai ver quem você é do ponto de vista professora de pós-graduação, curso. Se eu for ficar falando aqui, nós vamos perder esse podcast, ganhar esse podcast só falando do que a Tainara está fazendo em tão pouco tempo. Isso aí já é uma coisa para você abrir, que às vezes, não tem tempo mais para minha vida. Não, já tem 40 anos. Não existe isso. Em 4, 5 anos você muda sua vida. Sim. Então, a primeira besteira é essa. Outro ponto importante que eu queria ver com você é o seguinte. Você falou uma coisa muito importante, que a gente, em sala de aula, sempre estive, né? Paixão. É o seguinte, eu quero ganhar dinheiro, dei errado na vida, sou engenheiro, dei errado para estética. Sou confeiteiro, não existe. Estética, ou você gosta de gente, ou você vai trabalhar de bibliotecário, dentro de um galpão. Estética não tem jeito de fingir, né? Não tem jeito. E ir em congressos foi aonde eu tive a melhor experiência da minha vida. Porque eu, menina, criada na capital, mas família simples, meu pai mecânico, minha mãe manicure, são as razões do meu viver. Eu fico até emocionada sempre que eu me lembro deles, porque tudo que eu faço, tudo que eu corri atrás para fazer é para trazer orgulho para os meus pais. Sempre fomos muito parceiros, minha família é muito pequena, então moramos juntos, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Uhum. E estar crescendo, correndo atrás, vendo tudo isso, me faz perceber que a missão, ela traz muitas coisas. E estar em congressos, ver que eu, menina criada de família simples, fiz faculdade com muita dificuldade, usei um carro com mais de 20 anos de fabricação durante 6 anos da minha vida, porque era o carro que eu tinha, era o carro que eu queria, era o carro que eu gostava, e não via necessidade de trocar outro. E fui, inclusive, apedrejada já por conta disso, por pessoas más, né, que existem, infelizmente, que julgam muito pela aparência, não sabiam da missão que eu tinha e que eu queria crescer através disso, e eram as condições que eu tinha na época. Então, estar em congresso e ser reconhecida, ver pessoas pedindo para abraçar, pedindo para tirar foto, pedindo para conversar comigo. Teve uma situação até em um congresso, que essa eu chorei demais, eu fiquei muito emocionada. Era uma profissional que ela tirou algumas dúvidas comigo no Instagram, descobriu que era técnica em estética por tempo de atuação, ela não tinha certeza, expliquei para ela direitinho e falei, olha, você pode sim atuar, você é técnica em estética por tempo de atuação. E aí ela me encontrou em um desses eventos no ano passado e parou na minha frente e começou a querer ajoelhar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. O evento lotado. E ela, não, eu quero te agradecer de joelhos aqui por tudo que você fez. Eu falei, não, me dá um abraço que já é o suficiente. Não faz isso com você, nós somos iguais. Nós estamos aqui juntas querendo crescer. Então, é muito importante entender que eu encontrei a minha missão e que ela está alinhada a outras pessoas. É que nem você falou, é paixão. Eu encontrei a paixão pela estética. Se eu tivesse feito a faculdade na época que eu queria, provavelmente agora eu estaria terminando. Mas a minha missão seria diferente. Então, eu acho que a minha missão de vida é o direito na estética, é estar com esses profissionais
E eu estou desde o início com todos e vou ficar enquanto o fôlego estiver com todos. Porque Agora, todos me escolheram. Agora nós vamos para o ponto polêmico, tá, pessoal? Agora nós vamos para as brigas, para as porradas. Por enquanto nós vamos sorrir, vamos ser felizes. A gente vai tocar nos temas aí de exclusividade, de profissões, né, de disputas classistas, profissionais. Agora a gente vai chegar nesses temas aí, porque ela tem muito para ajudar para a gente do ponto de vista jurídico, né? Porque a gente fala no achismo, no que a gente estuda em meia hora no Google. Mas ela não, ela tem uma base teórica, estuda para isso, se especializou nisso, né? E a gente, para concorrer com ela, tem que pelo menos passar alguns anos, igual ela, estudando e tal. Então, vamos lá. Outra coisa, naquela primeira fala sua ainda, que eu achei muito interessante, além de você falar paixão, seu olho até brilhou quando você falou do seu pai e sua mãe querendo chorar. Isso é bonito. Olha só, você falou também que você pagou para fazer procedimento estético para entender como que funciona o esquema. Olha que loucura, tipo, isso é um insight para você que é profissional, às vezes minha área de atuação é pós-operatório, sabe? Então eu sempre falo para as meninas, então, olha, paga uma consulta com um médico cirurgião, vai lá, conversa com ele, mostra o que você faz, às vezes ele não vai te atender fora. Então você fez isso, você pagou para receber o procedimento, para entender o problema, para conversar com as profissionais, para você estudar. Foi isso mesmo? Você é topíssimo. Sim, eu na época, eu sofro de enxaqueca crônica. Então, na época, eu estava passando por um pico, né, de aquela dúvida, né, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu continuo? Então, me veio uma crise de enxaqueca horrível nesse período entre 4 e 6 meses, não me lembro a data exata, mas foi praticamente de julho até dezembro que eu fiquei nessa constância de querer conhecer melhor a estética. E aí eu comecei a procurar procedimentos, entender quem podia fazer o quê. Foi aí que eu comecei a entender melhor o que era a estética. Porque é muito fácil falar, vou advogar para estética, mas o conhecimento que é necessário ter é uma área de atuação. Não é uma simples ajuda. Quando você fala estética, não é a profissão esteticista, você está falando um segmento. É os profissionais da estética, a estética de modo geral. E aí, quando a gente entende o que é preciso, é muita coisa para conhecer, para entender. Então, eu quis entrar dentro do centro de estética. Eu não me apresentava como advogada, me apresentava como paciente comum. E eu ficava observando alguns detalhes. Eu olhava a ficha de anamnese e quem é advogado tem uma visão jurídica de tudo. A gente vê uma pergunta, por exemplo, em uma das fichas de anamnese que eu recebi, tinha uma pergunta se eu tinha animais de estimação, qual raça e qual nome. E eu pensei, caramba, não entendi porquê dessa pergunta que ela fez, mas o lado jurídico dela é muito legal. Porque se a paciente faz um microagulhamento, por exemplo, e vem com uma infecção no rosto, pode ser relacionado a uma lambidinha de cachorro, a um gatinho que arranhou, né, a algum pelo de cachorro que entrou em contato com a pele. Porque tudo isso pode acontecer, né? Os nossos animais, às vezes a gente ama demais, mas a gente sabe que se a gente tem alguma feridinha é melhor manter afastado, né? Melhor cuidar do jeito certinho, principalmente na estética. E aí depois que eu fui descobrir que além desse lado jurídico, dessa pergunta que ela tinha feito na anamnese, tinha também o lado da experiência, que ela aproveitou para saber se eu tinha animal de estimação. Eu coloquei que eu tinha um sobrinho dog, que era o Bartô, o Bartô, filhinho da minha irmã, um cofapzinho preto. E aí ela me deu um biscoitinho personalizado para eu dar para o meu sobrinho. Então eu pensei, caramba, se ela cuida de uma pessoinha, de um ser humaninho, cachorrinho, que eu falei que gosto, que é o meu sobrinho, que eu considero meu sobrinho, imagina o que ela não vai fazer por mim. Então eu comecei a cuidar, fazendo massagens, relaxantes por conta da enxaqueca, fazer a limpeza de pele. A limpeza de pele eu dava um intervalo, óbvio, né? Sim. Mas as massagens relaxantes eu ia em vários centros de estética. Alguns eu identificava, olha, esse aqui tá muito difícil de ajudar, tem muita coisa errada. Mas dava um jeitinho de conversar. Depois que eu pegava a liberdade, falava que eu era advogada, que eu estava estudando a estética. Muitas pessoas na época acharam meio loucura. Tainara, ninguém faz isso. Como você vai começar a fazer do nada? Você não é nada ainda, você não é ninguém, você tá pequenininha ainda. Eu não, calma que vai dar certo. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. E aí fui entrando na estética assim, até porque eu penso da seguinte forma. Em algum momento eu ia falar que eu era advogada. E eu adoraria que o meu trabalho fosse respeitado, que eu recebesse pelo meu trabalho. Então, por que eu vou chegar em alguém pedindo permuta se ela também merece respeito no emprego dela, no trabalho dela? Ela faz aquele procedimento para ter algo em troca, para ter o recebimento. Ela não vai fazer de graça.
Então eu pensei em respeitar a profissão para que esse respeito voltasse, porque essa troca é energia do universo. Sim, Deus abençoa essas coisas, o que eu dou eu recebo e vice-versa. Então foi muito importante essa convivência que eu passei, de fazer esse procedimento, de conhecer a estética desse jeito, porque hoje quando algum profissional vem falar comigo, eu já sei mais ou menos. Depois disso, óbvio que eu fiz vários procedimentos, né? Tem botox, tem preenchimento, aqui tem um monte de coisa, já tem deu peeling. Uma renovada. Deu uma renovada já. Quem vê minhas fotos de antes, uma moça do cabelo preto, não se assustem, sou eu, viu, galera? Narizinho grandinho, boca murchinha, queixo pra trás, era eu mesma. Banguelinha, né? Que eu tive que colocar uma faceta que também, então até a odontologia me ajudou nessa questão, odontologia estética. E hoje eu entendo melhor sobre os procedimentos, porque eu não sou profissional da estética, não tenho intenção de ser. Eu tenho intenção de continuar sendo a advogada que vai ver o lado jurídico dessas coisas. E aí, através disso, através de ser paciente, eu consigo identificar os procedimentos e ajudar os profissionais. E como paciente leiga, eu consigo entender, será que isso é necessário no documento? Ah, isso aqui é necessário porque o paciente não vai ter esse raciocínio. Faz uma lipoenzimática, mas ele não vai entender que ele não pode tomar um anti-inflamatório. Eu tenho que falar para ele, porque para ele não vai fazer sentido, ele não vai pensar nisso sozinho. Então, me posicionar como paciente me ajuda a fortalecer esse lado da estética também. Muito bom. Você sabe que você teve uma visão, você foi visionária, né? Você foi visionária tendo esse insight, porque quando você vai fazer uma coisa que ninguém está fazendo, ou vai dar muito errado, porque ninguém está fazendo, então, ou vai dar muito certo, você é muito à frente. Então, você foi por esse lado bom, graças a Deus. Quando você vê uma coisa que não tem concorrência, tem alguma coisa errada aqui. Ou eu sou muito inteligente ou eu estou dando muita bobeira, porque não tem ninguém aqui. Parabéns, você foi muito inteligente. Obrigada. Você falando aí, eu acho muito interessante. Quando você fala em estética, igual você puxando, beleza. A estética, geralmente, é a saúde, a estética, a beleza e o bem-estar. Né? São 4 coisas que caminham junto. No caso, esse universo é muito grande. Pra você ter uma ideia, a associação, a gente tem 25 profissões dentro dela. Então você tem de médico, a manicure, todas as profissões, todo mundo tem um médico, tem um dermatologista, tem um cirurgião, tem o dentista, que é o odontólogo, esteta, o farmacêutico, esteta, enfim. São profissionais que todos se completam, né, dentro do segmento. Agora vai chegar a hora da nossa polêmica aqui, que o pessoal questiona muito. Mas me fala uma coisa, você começou, beleza, definiu, gostei, fiz os procedimentos, gastei um dinheirinho que não tinha, fiz uns atendimentos e agora vou Aí eu comecei com uma cliente, foi indicação, tipo, de uma por uma, como que foi? Você foi tendo resultado top, seus resultados em tribunais são altos, aí pessoal, deu certo ali, deu certo aqui. Foi sempre assim a indicação? Pior que não foi. A minha primeira cliente foi uma pessoa que estava vasculhando no Instagram, procurando algum advogado, entrou em contato comigo, ela é do Paraná, e aí eu já estava com o projeto de consultoria e assessoria pronto, e mandei para ela e ela falou, não, tudo bem. Eu falei, meu Deus, minha primeira cliente, tá começando. E aí depois disso, ela indicou algumas pessoas, mas o crescimento no Instagram, as redes sociais hoje em dia ajudam demais. Sim. Então, de compartilhar que eu estou fazendo algum documento, que tem alguém me contratando, já chama mais atenção e aí as pessoas vêm se aproximando para conhecer melhor o meu trabalho. E sobre a questão dos tribunais, eu sou uma advogada mais preventiva. Eu faço o possível para não chegar até um processo. Até porque eu também sou conciliadora e mediadora pelo CNJ. Trabalhei durante muitos anos fazendo conciliação antes de me formar e mesmo depois de me formar, nesse período antes da OAB, eu fui conciliadora e mediadora. Então, eu aprendi muita coisa sobre essa negociação, sobre evitar conflitos, solucionar conflitos. Tem alguém que está insatisfeito e tem o outro lado que causou insatisfação. Como que eu vou resolver isso? E eu gosto muito de trabalhar com essa advocacia preventiva, porque se chega em um processo, eu já estou no momento em que eu não sei o que vai acontecer. Porque um juiz pode... né? Juízes têm entendimento, eu já tive processos iguais, mesmo tema, só que partes diferentes, juízes diferentes. Um juiz teve um entendimento favorável, o outro não. E aí você vai recorrer, também depende do desembargador, que pode ter um pensamento diferente do seu, ou concordar com o juiz ou discordar. Então, eu faço de tudo para não chegar no processo. E quando chega, obviamente, a gente junta toda a nossa equipe aí de super-heróis dentro do direito na estética, dentro do meu escritório, para fortalecer e entregar o melhor resultado possível dentro desse processo. Tainara, o seu trabalho é muito importante. Talvez você não tenha noção de quanto
mas assim, em todos os aspectos, eu vou te falar. Às vezes nós, por intuição, algumas pessoas conseguem se prevenir de algumas coisas, mas sem orientação. Vou te dar um exemplo. A faculdade que a gente coordenava, eu fiquei alguns anos nela, a gente fazia atendimentos ao público numa clínica de estética com um estágio. 1.200 por semestre. E raramente, mas aconteceu, teve um caso que eu me lembro, de uma mulher que fez a aplicação de um ácido e se queixou, falou que foi lá que teve o problema, que se queimou lá e tal. Mas a gente pegou as fichas de avaliações todas assinadas, as evoluções diárias assinadas, os registros, aí pesquisou o Facebook dela lá, identificou que ela tinha ido para Caldas Novas, enfim, algumas coisinhas assim, montou o processo, defendeu a professora, não perdeu R$5.000, que era o que ela estava pedindo, no Tribunal de Pequenas Causas. Então, agora pensa você fala uma coisa, você evita, o que eu acho mais legal, que você falou do preventivo, é top, gente, vai para a justiça não preste para a justiça, você só vai muito perder, arriscado. Vai todo mundo perder, vou processar não sei o quê. Estética. Porque o povo tem assim, não, eu vou processar, qualquer coisa que acontece, vou processar, não vai não, nossa... Pior coisa que existe é justiça. Você demora demais. Você vai gastar, você vai demorar, você vai passar raiva. 2 anos, 5 anos. Mexe com isso não. Se não tiver jeito, vai. E outra coisa, não processa pobre. Pobre não adianta processar, que não tem nada para te dar. É melhor você afastar e sair. Tá? Eu falo por experiência própria, não precisa me processar, porque não vai dar certo. Mas deixa eu te falar. Eu acho interessante, Tainari, você passar para a gente algumas coisas. Por exemplo, um fiscal da vigilância. Eu vou começar com algumas dúvidas aqui agora. Então, você que é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, esteticista, cada um responde para o seu conselho. E na minha visão, ela vai falar sobre isso. Você tem uma clínica de estética. Você está lá, quietinho, trabalhando, atendendo. Você está ganhando dinheiro, começou a rodar alguma coisa. Porque enquanto você não tem dinheiro, também ninguém vai preocupar com você. A hora que você começar a dar certo, você vai ter uns probleminhas. Então, é bom sinal, tá? Vem denúncia. Vai começar a vir um povo te incomodar, é sinal que está dando certo. Tá? Enquanto você for pequenininho atendendo dentro da sua casa lá, e só você e a pessoa, não tem nada de errado nisso, mas ninguém vai te incomodar tanto. Mas começou a ganhar dinheiro, porque o ser humano ele gosta de quem está pior que ele. Sim. Entendeu? Começou a crescer, não gosta. Todo mundo gosta do mendigo, mas deixa o mendigo ganhar dinheiro. Você vê, não, esse cara está roubando aí, não tem condição, por que ele está ganhando dinheiro? Mas deixa eu te falar, o que a pessoa tem que fazer? Fiscal da Vigilância Sanitária chegou, agora. E aí? Você não pode fazer esse procedimento, não. Eles falam de jeito. Por que você está fazendo isso aí? Não, você não pode ter agulha aqui dentro, não. Você pode parar que você não pode. E assina. O que a pessoa deve fazer? Independente da formação dela. Se um fiscal da vigilância falar que ela não pode fazer algo. Então, antes de qualquer coisa, o profissional precisa entender o que ele pode fazer. Até hoje, dá até um refluxo, que tem alguns profissionais que confundem invasivo com injetável. Nossa, muito bom. Explica isso, por favor, primeiro. Sim. Vai ter um corte disso aí, tá? Diferenças de procedimentos injetáveis e procedimentos invasivos na estética. Isso. Procedimento invasivo, ele está lá na Lei do Ato Médico, Lei 12.842 de 2013, que fala que invasivo é procedimento médico, somente médico pode realizar, e é aquele que atinge órgãos internos através de orifício natural do corpo. Esse é o procedimento invasivo. Peraí, só para eu entender, invasivo, para o pessoal entender. Então, por exemplo, orifício natural, boca. Vou fazer uma endoscopia. Uma endoscopia. Só médico pode fazer. Certo, boca e atingiu o estômago. Isso. Tá. E aí, dentro da estética, obviamente, tem alguns procedimentos estéticos. Só que a gente precisa entender que órgãos internos não é órgão pele, não é órgão músculo, são outros órgãos, são os órgãos internos. O nome mesmo já fala. São os que ficam dentro da caixa torácica ou da caixa encefálica, né? É o nosso cérebro ou os nossos órgãos internos aqui dentro da nossa caixa torácica. Então, músculo, veias, tem gente que pergunta, mas peinha é invasivo? Não é. Ácido hialurônico é invasivo, preenchimento é invasivo? Não é. Botox é invasivo? Não é. Porque eu não atinjo o cérebro. E na estética, é impossível atingir algum órgão interno, a não ser que o profissional cometa algum erro. Não, na saúde estética, geralmente atinge o sistema tegumentar, que é a pele ali, tecido adiposo, que está logo abaixo em alguns procedimentos, um pouquinho mais para baixo, a vascularização e músculo, né? Sim. É daí para cima. É isso. Não, você não entra mais que... Se for, lógico, uma cirurgia que você vai fazer uma cirurgia mais profunda que isso, mas nem lipoaspiração faz isso. Lipoaspiração é só
de gordura para cima, não, né? E tem muita gente que pergunta, mas a lipo de papada, a lipoaspirativa, então é invasivo. Atinge algum órgão interno, sugando o tecido adiposo dessa parte? Não, então não é invasivo. Por isso que vários profissionais atuam com esse procedimento. E aí eu sei que vai aparecer muita gente fazendo pergunta, mas e a ozonoterapia intraretal, e a carboxiterapia? Vamos lá. Quero chegar, inclusive, na parte agora do minimamente invasivo. Então tá no invasivo, entendemos. E o injetável? Vou chegar lá. Tá. Vou fazer essa linha de raciocínio ainda para não deixar Valeu, confuso. galera, tô atrapalhando. Não, tá não. O minimamente invasivo, ele é um termo que foi criado só para deixar claro que o profissional não estava fazendo invasivo, mas continua usando a expressão invasivo. Minimamente invasivo, no conceito da frase, no conceito da expressão, é atingir, mas só um pouquinho. Então, como é que eu vou atingir o cérebro do paciente, mas só um pouquinho? Vou atingir o intestino, mas só um pouquinho. Só vou encostar lá e vou voltar. Só vou chegar a cânula lá e vou voltar. Minimamente invasivo, pessoal, vou falar agora olhando para a câmera aqui, não usem esse termo. Esse termo causa confusão. Minimamente invasivo não existe. Tem muita gente que fala, tá escrito em tal lei. Não está. É uma invenção de profissionais para deixar claro que não era procedimento invasivo, mas o minimamente invasivo também causa confusão, principalmente com os fiscais da vigilância sanitária. Por quê? Eles olham a palavra invasivo ou veem procedimentos estéticos que são todos os procedimentos que, por exemplo, os injetáveis, é atingir injetar através da pele. Só isso, é o injetável. Então, eu vou precisar de uma agulha, uma cânula, uma caneta pressurizada, eu estou injetando. Não estou fazendo nenhum procedimento invasivo. Não estou, vírgula, né? Vocês. Eu não. Mas vocês não estão fazendo procedimento invasivo e nunca será invasivo. A não ser que o profissional cometa um erro. Pega uma cânula, tá com raiva do paciente, pá, na barriga dele, fura o estômago. Aí a tentativa de homicídio, né? Além de atingir o órgão interno da pessoa. Mas é a única forma de atingir o órgão interno na estética. E a ozonoterapia intraretal, ela é um procedimento que a sonda não é necessário ser introduzida no intestino. Muitas vezes fica ainda no orifício anal. O que é introduzido da sonda é muito pouquinho. Por isso que é atingir de forma indireta. A lei do ato médico fala que invasivo é atingir de forma direta. É usar o orifício natural do corpo para atingir o órgão interno. Até o... Exatamente. Uma comparação que eu faço é a ozonoterapia intraretal na estética e a colonoscopia. Colonoscopia já é invasivo. Tem um equipamento que vai passando por todo o intestino, atinge todo o intestino. E aí, para quem ainda pergunta, que eu sei que tem muitos profissionais que questionam, e vocês estão certinhos pensando nessa segurança, tem que questionar mesmo, tem que entender mesmo, pensar mais, de forma mais profunda. Tem muita gente que questiona, mas é introduzido uma sonda, tudo bem, nem sempre, porque depende do paciente, né? Às vezes o paciente mesmo introduz a sonda. Então, às vezes fica ali bem na entrada mesmo, bem no orifício. Não chega muitas vezes no reto, porque não é necessário. Mas o gás atinge o intestino. E aí? O gás atinge o intestino, mas ele atinge de forma indireta. Eu não estou indo lá derramar o gás no intestino todo, ele vai de forma indireta. E se eu for considerar todo o procedimento que atinge o órgão interno de forma indireta como invasiva, até a tintura de cabelo é invasiva. Sim. Porque a amônia entra na corrente sanguínea, atinge os órgãos internos do mesmo jeito e não é considerado procedimento invasivo, porque não é. Então, é importante saber essa diferença. E o injetável, ele já está em outro patamar. Eu respeito muito todas as profissões, até por ter parentes médicos, tenho primo médico, cunhado médico, então eu entendo da importância dessas profissões. E eu não gosto de entender que um está acima do outro. Eu imagino uma linha de atuação. O médico pode fazer do começo dessa linha para cá. O profissional da estética está um pouquinho mais para cá, porque cirurgias, atingir órgãos internos, esse espaço aqui, ele já não pode. Sim. Então, ele pode fazer daqui para cá. Tem esses limites, não tem ninguém acima de ninguém. É só um limite de atuação. Tem uma linha sequencial de procedimentos. E dos procedimentos estéticos, eles estão um pouco mais para frente. São os procedimentos que vocês realizam, que é a massagem, botox, preenchimento, aplicação de enzimas, lipoenzimática. Todos esses procedimentos que vocês realizam não são invasivos. Na questão da vigilância sanitária, o fiscal não sabe disso.
Muitas vezes o mesmo fiscal que saiu de um mercado agora para verificar a validade de produtos lá do mercado é o fiscal que está indo do centro de estética. Onde está o erro? Não posso dizer. Talvez faltou um treinamento, direcionar equipes, dizer que tal equipe vai cuidar de acompanhamento estético, tal equipe médica, tal equipe isso. Porque o profissional ele só ouve que invasivo só médico faz. E aí ele chega no centro de estética e já pergunta, você faz procedimento invasivo? E a pessoa no susto fala que sim, porque no susto, né, quando a gente não respira muito bem para responder, falta oxigenação para responder, a gente acaba entregando uma informação equivocada. Uma profissional que é farmacêutica, cliente minha, passou por isso. Se assustou com o fiscal batendo na porta dela, ele só perguntou qual procedimento invasivo você faz. E ela começou a falar, faço preenchimento, faço fios, faço isso, faço aquilo. Ele, ok, a gente está fechando sua clínica, exercício legal da medicina. E ela, não, peraí, vou ligar para minha advogada. E aí entrou em contato comigo, eu falei, menino do céu, por que você vai falar isso? Olha a pergunta que ele te fez, ele jogou um verde para colher maduro. Ele esperou você cometer um erro para se aproveitar. Então a primeira coisa é saber que invasivo é diferente de injetável, saber que você como profissional da estética, isso engloba todos os profissionais que eu defendo, você sendo profissional da estética, você pode fazer vários outros procedimentos que não recebem o nome de invasivo, e isso, o seu conselho de classe, para quem tem, ou a lei do esteticista, com base nas informações que a gente vai passar, vai te entregar os seus limites de atuação, e também saber se posicionar. Porque o fiscal pode chegar com um tom de arrogância, ou um tom de deboche, muitas vezes, que pode te prejudicar. Existem fiscais que fazem um trabalho maravilhoso. Já tive contato com vários que respeitam a estética e que, inclusive, marcaram reunião comigo para entender melhor porque iam pedir para cuidar da fiscalização de clínicas de estética, porque achou muito bonito o ambiente, achou agradável o ambiente e ia preferir cuidar disso. Então, eu sei que tem pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas tem outros que são um pouco mais relutantes. Tem outros que não, é invasivo, você não pode fazer, não interessa, parecer jurídico não vale, argumento jurídico não vale, e não entende que a Constituição Federal está acima de tudo, de todas as informações que são respeitadas hoje em dia. E aí tem que saber se posicionar. Chegou para te fazer alguma pergunta? Respira. Os meus alunos estão acostumados com essa expressão. Eu sempre falo, respira fundo. Tem até uma música que chama Respire Fundo, que eu gosto muito de ouvir. Quando eu estou muito acelerada, eu percebo que eu preciso falar um pouco mais devagar, pensar um pouco melhor no que eu estou falando, porque a respiração ajuda muito. Então respire para que você consiga se posicionar, consiga falar o necessário e que não deixe esse fiscal acabar cometendo o abuso de autoridade para cima de você, que é o que prejudica muito os centros de estética hoje em dia. É verdade, o esteticista, às vezes, o profissional da estética tem medo, né? A gente não precisa ter medo de fiscal. 90% deles são de boa, tranquilo. Um ou outro que excede, ele também tem que responder. Então não vai assim, vai chegar e vai fechar. Não, calma, não é bem assim. Ah, você tem meia hora para você resolver. Não. Prazos, né? É bom você ter um suporte jurídico, sendo a doutora Tainari ou não, mas enfim, você precisa de alguém capacitado, que entenda da área, para que você não fique na mão aí, né? Não adianta, contador, marketing e jurídico você tem que ter. Não pode faltar. Senão vai dar errado na sua vida, entendeu? Você tem que ter alguém de confiança e tal, e que conheça do segmento. Eu acredito muito, Tainari, que as pessoas, classificando isso, injetável, se você faz PIN, se você faz qualquer procedimento de aplicação de enzimas, se você faz aplicação de botox, se você faz harmonização, você está fazendo procedimento injetável. Isso é injetável, certo? Não é invasivo, está escrito lá na lei do ato médico, pesquisa lá no Google, lei do ato médico, aí vai lá no artigo 4º, parágrafo 4º. Artigo 4º, parágrafo 4º, para classificação dessa lei são considerados invasivos. Tararã, tararã. Aí você vai ler lá, que é isso que a Tainari mostra com muita clareza para você não ficar com medo. Não fique com medo, não existe medo, tá? Não pode ter medo, não tenha medo de nada. Só vai responder se fizer errado. Aí tecnicamente, vou falar agora com a Tainari de profissão aqui. A Tainari me falou, Gesiel, os profissionais precisam responder aos seus conselhos. Acabou de falar aqui. Então, você precisa responder o seu conselho. O que quer dizer? Tecnicamente, eu estou ferrado se eu errar, porque eu assumi um risco de fazer, né? Tainari, vamos começar pelas perguntas mais cuidadosas. Existem vários profissionais. Qual que é a sua opinião geral primeiro? Vários profissionais que falam assim. Esteticista é um exemplo.
Tem esteticistas, tranquilo, tem esteticistas mais radicais que falam que está todo mundo invadindo a estética, que é um absurdo, que não é legal, que desde a lei de regulamentação da estética de 2018, pode... Qual que é a sua opinião? Primeiro eu vou pedir opinião geral sobre isso. Você acha que a estética é de uma profissão ou ela é de todo mundo que se capacita para isto? Então, eu não consigo dar a minha opinião sem trazer o lado jurídico. Certo. Porque durante muito tempo eu também imaginava, eu até pedi desculpas já milhões de vezes, mas eu consegui retratar a tempo. Eu imaginava isso há 3 anos atrás. Eu imaginava que esteticistas também não podiam fazer injetável, porque era o que todo mundo falava. Então, quando eu li a lei e percebi que ele podia fazer esse procedimento, que a gente vai explicar direitinho, acredito que vai ser uma das perguntas. Sim. Quando eu percebi que ele podia, eu falei, caramba, é todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo junto. E por que eu não consigo ter opinião sem o lado jurídico? Porque para mim o jurídico é sempre mais forte. Eu não consigo, por exemplo, defender uma classe sem analisar a situação dela. Como, por exemplo, eu me comprometi que a única profissão que, caso tentasse entrar na estética, aí sim eu iria bater de frente, porque eu não sou uma advogada cão de briga. Eu sou mais tranquila, eu gosto de manter a união entre as classes, gosto de conversar, entregar conteúdo, entregar informação, porque senão, se eu for sair só dando soco na cara dos outros na rua porque discordam com o que eu falo, eu vou sair dando soco em todo mundo, vou acabar sendo preso e perdendo meu AB. Sim. Então eu prefiro manter essa calma para conversar melhor. Mas eu me comprometi que a única profissão que, caso tentasse entrar na estética, era a medicina veterinária e eu ia bater de frente. E assim eu fiz. Quando eu descobri que tinham alguns médicos veterinários, todo respeito à profissão, mas é uma graduação voltada para a saúde animal, não é voltada para a saúde humana. O sistema é todo diferente, o organismo é todo diferente, não dá para comparar as duas coisas. E aí eu me comprometi e cumpri minha palavra, porque se eu me comprometo, eu cumpro. Então, analisando todo o contexto, eu vejo hoje com clareza que os únicos invasores são aqueles que são os falsos profissionais. O que é um falso profissional? Aquele profissional que, por exemplo, na lei do esteticista fala que pode ser técnico em estética por tempo de atuação, quem atua com estética 3 anos antes da lei em vigor. A data exata, 4 de abril de 2015. Então, só um minutinho, só para ficar claro. Tem uma lei em 2018, porque Sim. Antes ninguém estudava para estética, né? Não. Eu, 10, 20 anos atrás, era esteticista. O que você é? Esteticista. Abri aqui, sou esteticista. Prova que eu não sou esteticista. Uhum. Eu sou, não tinha como. Agora fala que não, que existem alguns padrões mínimos, né? Desde 2018 para cá. Como que uma pessoa... Então, você me falou que os profissionais de saúde, todos eles, da saúde humana, podem trabalhar com estética, né? Na sua visão jurídica. Desde que o conselho autorize, porque o conselho não é... O conselho é a melhor pessoa para dizer se aquela graduação tem capacidade de entrar na estética ou não. Por exemplo, a nutrição. O nutricionista não consegue fazer procedimentos estéticos. O que ele consegue através das resoluções é fazer parceria em conjuntos para entregar um plano nutricional, um plano do nutricionista voltado para trabalhar junto com os procedimentos estéticos que ele realiza. Sim. É isso que o nutricionista pode fazer. Mas o biólogo, o biomédico, farmacêutico, o odontólogo na orofacial, né, que é um profissional que respeita a determinação do conselho em dizer que ele não pode trabalhar com o corpo, só cabeça e pescoço. Por quê? Porque o dentista trabalha só nessa região. Então, entregar uma resolução que permita que ele faça procedimento corporal seria equivocado. Por isso que eu digo que o conselho sabe até onde o profissional pode ir. Às vezes o conselho se equivoca, às vezes entrega uma informação errada, às vezes não entende muito bem o que escreveu na própria resolução, a gente vem e explica para ele, que a gente vai falar disso também. Mas o importante é que cada profissional entenda, tem conselho de classe, observe o seu conselho. Falso profissional, para mim, é aquele que é o profissional que fez um curso de final de semana ontem e já se rotula como técnico em estética ou esteticista. Então, se ele fez um curso em 2010, um curso de limpeza de pele de uma semana e trabalha desde então, ele pode? Ele pode. De 2015 para trás, se ele já trabalha com estética e tem como comprovar isso, ele pode. Sim. Vai ter um momento que vai ter um conselho, provavelmente, que vai chegar e vai falar assim, então me dê essas comprovações que eu vou te dar aqui um título de técnico. Sim. Com certeza vai. E, inclusive, é um trabalho que eu faço através do parecer jurídico para esses profissionais.
parecer jurídico ele é voltado para vários profissionais, fisioterapeuta, enfermeiro, depende dos argumentos que aquele profissional precisa naquele momento, esteticista, técnico em estética. O técnico em estética por tempo de atuação, o documento que eu faço é exatamente pensando nisso. Eu peço todos os certificados que a pessoa tem, o meu escritório analisa todos os certificados, porque tem alguns que são da parte do embelezamento. E essa parte do embelezamento já não traz tanta segurança para a estética, porque o profissional que trabalhava com maquiagem profissional, com design de sobrancelhas, ele não consegue ter uma certa segurança para ser profissional da estética. São áreas diferentes, mas que ao mesmo tempo trabalham juntas. Não existe regulamentação específica, né, para essa outra área de embelezamento? Não tem. Por isso que os cursos profissionalizantes, esses de final de semana, 15 dias, já entregam para esse profissional a possibilidade de ser maquiador profissional, de ser design de sobrancelha, micropigmentador, até porque a micropigmentação ela se assimila com os estúdios de tatuagem. Sim. As regras da vigilância sanitária são as mesmas para esses dois locais, porque são procedimentos parecidos, né? Só que um é para marcar a pele com símbolos, o outro é para reforçar algumas características do rosto ou do corpo, como a reconstrução de auréola, por exemplo, que eu acho um trabalho magnífico. Topíssimo, né? Nossa, eu vejo uns vídeos de algumas pessoas, das pacientes se vendo depois de tantos anos, nossa, eu fico emocionadíssima. Então, cada trabalho tem a sua magia, tem a sua especialidade, tem a sua dimensão, mas é cada um no seu quadrado em determinado momento. Todos esses profissionais que se enquadram como profissionais de estética, que podem se enquadrar, eles têm algumas regras a seguir. Então, por exemplo, o biomédico que se forma em biomedicina, mas não faz a pós-graduação em estética e começa a se rotular como profissional de estética, ele não é. Esse seria um invasor. Mas se ele tem a pós-graduação em estética, tá tudo certo. Um fisioterapeuta dermatofuncional, se ele é dermatofuncional, se ele tem a especialização, tá tudo certo. Se não tem, é onde está o erro. E o que mais pesa também, eu acho que existe uma falha muito grande nas instituições de ensino, as que não me conhecem ainda, porque as que me conhecem já se posicionaram direitinho, em oferecer pós-graduações em estética para qualquer pessoa. Porque muitas pessoas me perguntam, eu sou formada em administração, fiz pós em estética. Eu sou o quê? Administrador. Sim. A pós-graduação não habilita quem não tem uma base. Eu sempre peço para imaginar o seguinte, a nossa graduação é um bolo. Eu vou enfeitar o bolo depois de pronto. A massa está pronta, vou colocar glacê, a pós-graduação, né? Vou colocar confete, um mestrado, vou colocar um doutorado, um pós-doutorado. Eu vou enfeitar o bolo do jeito que eu quiser. Se eu não tenho bolo para aquele enfeite, eu vou jogar o enfeite na bandeja e ninguém vai querer, ninguém vai se servir daquele alimento que eu estou entregando. Aquele bolo não vai existir, na verdade. Então, a graduação ela é a base, ela é o bolo. Depois eu enfeito com o que eu quiser. Faço pós-graduação, faço curso, faço especialização, faço mestrado, doutorado, o que eu quiser. Mas se eu não tenho essa base para aquela pós-graduação, não adianta fazer. É dinheiro jogado fora. Até a questão de advogados. Inclusive, passei por uma situação assim em uma das turmas que eu estava ministrando aula, não era aqui no estado de Goiás, era em outro estado. A instituição, por algum motivo, fez a matrícula de uma advogada na pós em estética. E aí, quando eu vi que tinha uma advogada na pós em estética, eu fiquei meio assim, falei, gente, tomara que ela saiba o que ela está fazendo. Porque uma advogada, bacharel em direito... Aprender. Pois é, tomara, né? Pensei assim, tomara que ela esteja querendo aprender, veio aqui ter aula comigo, bom demais. Mais uma advogada para somar na minha missão, mais uma parceira. Só que quando eu conversei com ela, ela falou assim, não, minha OAB está suspensa, eu estou fazendo para trabalhar com estética. Meu coração deu um nó, assim, ele virou de cabeça para baixo. Sentei com ela na hora do intervalo, conversei e falei, olha, nesse caso, vou ser bem franca para você, aproveita que você ainda está no segundo módulo e troca para outra pós-graduação, vê se tem alguma forma que a instituição pode fazer para você não perder esse dinheiro, para aproveitar, porque você não pode se especializar em estética, não tem uma base. Expliquei para ela essa história do bolo. Ela ficou com o olho arregalado assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Falei, pois é, se você trabalha com estética sem essa base, não tem regulamentação para a sua profissão de advogada esteta, isso não existe. Ou você trabalha com a sua graduação e as especializações que ela fornece, ou você está cometendo exercício legal da profissão, né? Só para ficar claro aqui então, profissional de saúde é assim, enfermeiro, vai lá, pega a resolução de enfermagem, o que você pode fazer? Fisioterapeuta, o que você pode fazer? A gente vai falar de cada uma rapidamente daqui a pouco. Esteticista não tem conselho, certo? É uma profissão nova e por ser nova tem uma série de vantagens e desvantagens.
e não saber exatamente o limite, não ter alguém para fiscalizar, porque, por exemplo, estudou, foi lá, apesar que eu acho que ninguém deve preocupar demais, sabe? Ah, eu estudei, gastei tanto, vem um qualquer aqui, tá fazendo procedimento, não preocupa com os outros, não, vai viver sua vida, vai ser feliz, vai atender bem, você vai ter cheio de cliente, tem espaço para todo mundo. Título, cada um carrega o seu, independente de qual seja. Papel ainda mais agora, pandemia, se você fingir que você estuda, você vai ali. Infelizmente, você pega um certificado, só você pagar e fingir ali um pouquinho. Infelizmente, o seu professor fala isso sentindo ruim, sentindo mal, né? Mas o que você precisa pensar? Foca na sua vida, no seu resultado. Beleza, ótimo, foquei. Esquece o resto. Mas, por um acaso, você quer saber por que o outro está fazendo, né? Deixa ele... eu gastei tanto e aprendi, ele foi lá e gastou um pouquinho. Você sabe mais que ele. Você vai ganhar na qualidade. As pessoas, eu vejo muito preocupado, é um absurdo. Eu gastei 5 anos formando, fiz mais 2 especialização, para vir um esteticista aqui, sou farmacêutico, esteticista aqui ganha 2, estou dando um exemplo, tá, galera? 2 anos e meio, formou, tal, já está atendendo igual a mim. Isso é um absurdo. Não é um absurdo. É o mercado, é a vida. Estou com raiva. O que vai fazer? É o conselho, né? Então, assim, eu acho muito boa a sua fala. Vocês estão diante de uma profissional de direito, tá? Uma profissional que estudou para isso, se capacitou, se habilitou, que são coisas diferentes. Então, ela é uma pessoa que pode defender juridicamente você. Inclusive, se você está com dúvida, tem algum fiscal aí da vigilância no seu município que está exagerando, você está tendo algumas dificuldades que são fora do padrão, certo? Você pode chamar a Tainari, né? Vai ter as redes sociais dela no vídeo também, enfim. Você pode chamar a Tainari que ela vai te ajudar. Tem um parecer que ela disponibiliza que é bem legal. Estou falando porque eu já vi suas clientes, eu já vi seu parecer, é muito bom. Obrigada. E aí vocês vão gostar muito. E vão precisar disso. Tainari, mas me fala uma coisa. Falso profissional, você falou para mim. Depois de 2015 começou a trabalhar. Ou profissional que é de uma outra área que não é da saúde, que está dentro. Aí as pessoas falam, mas não acontece nada com quem é falso profissional, né? Tipo assim, tem uma pessoa que era arquiteto, deu errado na vida, virou esteticista agora, ano passado, na pandemia, e está fazendo e não acontece nada. Você acha que isso vai mudar? Você acha que a tendência é de mudança ou o Brasil é assim mesmo, nós temos que ser felizes e esquecer isso aí? Olha, estando nos bastidores, né, vendo essa questão de denúncias, eu digo que a quantidade de denúncias por exercício ilegal da profissão vem crescendo muito. O problema é que alguns profissionais, às vezes, nunca falaram da graduação que fizeram. Inclusive, fica a dica aqui para vocês, se você é graduado em biomedicina, em estética, a graduação que seja, e pode ser profissional da estética, não tenha vergonha de dizer da sua graduação. Porque tem profissionais que omitem essa informação e aí gera aquela dúvida. E aí vem alguém e fala assim, eu vou denunciar por exercício ilegal, porque aí o delegado vai saber, vai me falar se ele está cometendo crime ou não. Então a quantidade de denúncias é muito grande. Toda semana, se eu for puxar um relatório, em média 15 profissionais me procuram, fui denunciado. Exercício legal da profissão. Eu sou técnica em estética por tempo de atuação, me ajuda. Eu estou trabalhando direitinho, estou fazendo o que eu posso. Nem faço injetáveis porque eu não gosto. Tem gente que não gosta, tudo bem. Tem biomédico esteta que eu conheço que não gosta de injetar, faz corporal, tá tudo bem. O procedimento que você se sente confortável. E aí, essa questão das denúncias, o negócio é que não é muito divulgado. Mas se cada pessoa for em alguma delegacia e conversar com alguém, vai receber a informação de que pelo menos uma denúncia surgiu ali naquele último mês, naquele local. As denúncias acontecem o tempo inteiro. Existem profissionais que são fiscais dentro da estética, profissionais que ficam de olho em outros profissionais e, querendo ou não, ajudam a manter aquela segurança. Por quê? O problema dos esteticistas e dos técnicos em estética é não ter conselho. Só que com essa falta do conselho, existe o caminho bom e o caminho ruim. Ambos são paralelos. Do caminho bom é a grande liberdade que esse profissional tem. Não tem limite de procedimentos a não ser os da lei do ato médico, que inclusive a própria lei que regulamentou a profissão, a 13.643, diz: os profissionais não podem realizar os procedimentos mencionados na lei do ato médico. A própria lei está dizendo isso, então ela respeita a lei do ato médico. E o contra é essa questão de muitas pessoas ainda duvidarem, de aparecer várias denúncias, mas uma coisa que eu falo é o seguinte: para estabilizar alguma coisa,
é necessária a exposição. E a exposição positiva é a que faz crescer. Se vários profissionais sofrem denúncia e todos estão fazendo errado, aí pode ser prejudicial. Mas se todos os profissionais estão fazendo do jeito certo, a vigilância só fala assim, ok, tá tudo certinho, tchau, viu? Deus te abençoe, pode trabalhar aí de boa. Vai fortalecer a classe. Eu não acho ruim essa quantidade de denúncias. Tem gente que fala assim, não, fui denunciada de novo. Menina, agradeça. Porque o pessoal vai entrar na sua clínica, vai ver que tá tudo bem, vai te dar um pirulito ainda e vai falar tchau. Vai querer tomar um café com você depois, porque não tem nada de errado. E o assunto que vai surgir é que esteticista trabalha direitinho, técnico em estética trabalha direitinho, não tem nada de errado. Então tem vários prós e contras. E até o conselho aparecer, teve uma menina que me mandou mensagem ontem, você podia ser embaixadora do Conselho de Estética. Quem me dera, mas é só o presidente que faz isso. É só o poder executivo que faz isso. Uma mera advogada não consegue fazer essa grande transformação, senão eu já teria feito. Mas até que o Conselho de Classe seja criado pelo presidente da República, independente de quem for, a gente não sabe quando vai surgir essa ideia da criação nas mãos do presidente atual, mas quando o conselho for criado, ele vai entregar alguns limites, vai cuidar melhor de algumas coisas. Pode ser que prejudique algumas coisas também, porque os conselhos, na mesma hora que ajudam, também prejudicam. Porém, vai ser algo que vai trazer um pouco mais de clareza. E até lá, os profissionais precisam subir a sua escadinha. Precisam entender que esse reconhecimento surgiu no ano passado, a partir do momento que eu me posicionei nas redes sociais falando disso, e aí ele precisa subir os degraus. Muitas pessoas que nunca se imaginavam fazendo uma pós-graduação estão terminando a pós-graduação em estética, porque lá atrás ouviram que tinham esse direito e estão começando a trabalhar agora, já estão terminando a sua pós-graduação. Ou o técnico em estética que nunca imaginou fazer uma graduação, viu que o esteticista tem mais liberdade de atuação, pode ser coordenador, responsável técnico, essas coisas, está fazendo uma graduação, está terminando uma graduação. Então, é muito importante alinhar tudo isso. Esses limites, eles são muito importantes. Eu não sei vocês, mas com certeza vocês estão aprendendo, pegando alguma coisa. E se não tá, volta o vídeo 1000 vezes aí e entenda o que ela está dizendo. Ela está dizendo assim, primeiro, cuide da sua vida, foca 99% da sua energia nas suas coisas, faça melhor, faça cada vez melhor. Porque aí você vai entregar um resultado melhor e vai ter mais gente querendo atender com você. E esse 1% que sobrou aí, só as coisas que forem muito escabrosas, como ela disse, um veterinário, tem um veterinário atendendo estética aqui, não é legal. Então, nesse caso que está exagerando, sim. Mas ela está dizendo para você não entrar em briga, em contenda. Biomédico pode isso, farmacêutico não pode isso, fisioterapeuta pode isso, esteticista pode isso. O que você está me dizendo é para deixar os conselhos cuidar cada um de si. A não ser que seja algo muito equivocado. Tem alguém fazendo alectomia. Sim. É um procedimento que é proibido na estética, está retirando material biológico, vai descartar onde? A vigilância sanitária exige um descarte correto para material biológico, né? Então, a não ser que seja algo muito errado, toda vez alguém me pergunta, Thay, tem uma profissional fazendo muito errado, denuncia. Sim. Ela está fazendo errado? Você está certo em pensar assim? Denuncia. Não tem problema em denunciar. Agora, eu estou fazendo isso certo, ela tá, mas eu posso, ela não pode. Sai dessa, né? Cada um responde o seu conselho, vai ser feliz. A estética não tem conselho ainda, vai ter em breve. É uma profissão que não existia até 2013, oficialmente, foi reconhecida. A gente estava lá em Brasília na época, que foi reconhecida, eu estava. Aí em 2018 foi regulamentada e agora vai ter o conselho, gente. Vai ter um conselho federal, depois vai vir os regionais, vai ter muita coisa boa tendo conselho, vai ter coisa ruim, você vai ter que pagar, vai ter desvio de dinheiro, vai ter tudo na vida, lado bom e lado ruim, né? Então você tem que pensar, mas a gente está caminhando para uma evolução, especificamente no caso dos esteticistas. Os outros já estão alinhados, né? Tô achando ruim, minha limitação é pouco. Vai lá no seu conselho, briga com ele, pede para ele ampliar essa área de atuação sua aí, né? Eu acho que é... Exatamente. Vamos lá, então, vou falar rapidamente, específico. Por que enfermeiro pode fazer procedimento injetável? Enfermeiro, o quadro agora é enfermeiro. Se você não é enfermeiro, agora chega a sua profissão. Enfermeiro, por que você pode fazer? Tem uma resolução lá, recente. Ela é meio nas entrelinhas, aquele parágrafo lá. Eu sei que é por isso que tem a dúvida, mas ela vai explicar. Por que enfermeiro pode fazer procedimento injetável? Certo. Tem uma resolução que é a 626 de 2020, que é a resolução da enfermagem na estética, a mais recente e a que está em vigor dentro do Conselho. Sendo assim, o enfermeiro precisa conhecer essa resolução, porque se ele é esteta, se ele é especialista em estética, ele precisa saber o que ele pode e o que ele não pode fazer.
Só que quando ele abre a resolução, no celular ou imprime, ou acha no computador, é muito fácil de encontrar essas resoluções, você se depara com o parágrafo 1º, que tem uma listinha de alguns procedimentos que ele pode realizar. Só que nessa listinha ela é muito pequena, ela é muito curta, ela entrega poucos procedimentos. No parágrafo 2º, logo embaixo, fala assim que o enfermeiro, dentro da estética, pode atuar com os demais procedimentos que não atinjam a lei do ato médico. Os demais procedimentos que não atingem a lei do ato médico são todos. Muito obrigado, Tainari. Eu fico tão feliz em alguém entender a mesma coisa que eu, ao ler um pedaço de papel. Quando eu pego um papel que eu não entendo, eu sinto mal. Eu falo, não é possível, eu comi na infância, eu me alimento, eu tenho que entender. Assim, que eu fico lendo até entender. Eu leio até entender também. E é a mesma coisa. Todos os procedimentos que não são exclusivos do médico podem ser feitos pelo enfermeiro. É escrito. Quais que são exclusivos do médico? Aí eu vou, faço uma outra leitura de mais 2 linhas. Vou lá no médico e acho, ó, procedimento exclusivo médico é esse. Pronto. E o pior é que o enfermeiro liga no conselho e fala assim, mas eu não vou acreditar em você, porque o conselho falou que não pode. Primeiro, interpretação de leitura, cada um tem a sua. E eu já liguei no conselho de enfermagem, eu tenho até um trecho dessa ligação gravada, que eu falo como fiscal, eu falei com o pessoal do COFEM, e aí eu falei essa mesma coisa que eu falei aqui agora, no parágrafo 2º, tal. A fiscal falou exatamente assim, então pode. O fiscal está descobrindo agora, Nem ela sabia, estava lá a resolução o tempo todo, ninguém fez a leitura do jeito certo. E tem muito enfermeiro que fala para mim, nossa, eu estou fazendo a pós-graduação aqui, mas eu queria tanto trabalhar com injetável. Eu falo, gente, raciocina, respira e raciocina. Quem mais injeta coisa dentro de um hospital? O médico ou o enfermeiro? Sim, não tem isso aí. Nossa, Como é que o enfermeiro não pode trabalhar com injetável na estética? Sabe quando você sente uma dor que você não consegue explicar? Sim. É a dor que eu sinto quando eu vejo pessoas... E aí isso alastra, parece que a coisa ruim, ela espalha, entendeu? Coisa boa é devagarzinho, mas coisa ruim, ela... Enfermeiro pode? Pode. Ok. Sema, tá tudo certo aí, nós estamos conversando muito, o áudio tá mantendo aí, tudo. Sema é o rapaz que ajuda nós aqui, ó. Inclusive, tá disponível, solteiro aí, por caso vocês precisem. Vamos lá. Você tá passando uma sede aí, tá? É normal, tá querendo beber uma água aí já? Como que tá? Tô vendo que você tá salivando. Quero água, por favor. Então, daqui a pouquinho teremos água, porque, inclusive... Água mineral, se quiser patrocinar o nosso podcast, está disponível, porque a única coisa que a gente bebe é água, porque a gente não pode essas outras substâncias. Não dá errado, né? Água. Eu bebo de 3 a 4 litros de água por dia. É bom demais. Bebo muita água. Eu bebo pouca, mas eu gosto. Bebo muita água. Deixa eu te falar. Próximo. Fisioterapeuta pode ou não pode fazer procedimento injetável? Pode. E quem fala é o próprio conselho. Só que o conselho dá o braço a torcer. Porque lá no Código de Ética da Fisioterapia, fala assim que o fisioterapeuta pode realizar procedimentos que... Não pode realizar, perdão. Ele não pode realizar procedimentos que são proibidos pelo conselho ou proibidos por lei. Se você for procurar, não tem nenhuma legislação que proíba procedimentos injetáveis ou para todas as classes ou para uma específica. Então, não tem lei que proíbe procedimento injetável. E se você for procurar também nas resoluções do Conselho de Fisioterapia... Não tem nada proibindo que esse profissional trabalhe com injetável. Aí a gente vai lá, por que tem essa informação? Tem que proibir ou dentro do conselho ou através de uma legislação. Por conta do princípio da legalidade que está lá na Constituição Federal, que fala que na ausência de uma proibição eu tenho uma autorização. Então, se não tem lei que proíba e o conselho não proíbe, conforme o próprio Código de Ética diz, esse fisioterapeuta pode atuar. E dentro das atribuições do fisioterapeuta dermatofuncional, ele pode realizar todos os procedimentos estéticos, tem inclusive na resolução do dermatofuncional. Então ele pode sim trabalhar com procedimento injetável. A ausência de uma resolução falando isso não interfere em nada. O importante é que não tenha nada que proíba. Tem umas lutas aí acontecendo para ter resolução, né? A gente conhece um pouco, mas independente da resolução, então, não tem lei que proíba. E o conselho não proíba, pode fazer, no conselho de ética diz. Fisioterapeuta pode? Pode fazer injetáveis. Muito bem. Muito obrigada. Quando sair a resolução, provavelmente essa resolução vai trazer um pouco mais de clareza para o fisioterapeuta. A pós-graduação em dermatofuncional tem que passar por alguma alteração, ele tem que fazer algum curso, o conselho vai entregar algum curso, mas até lá
Eu dou aula em pós-graduações que são para esteticistas e fisioterapeutas por conta dessa ênfase em injetáveis. E o fisioterapeuta tem uma dupla certificação, ele também recebe o título de dermatofuncional. Então, várias instituições já estão mudando pensando nessa resolução, para esse profissional já estar um passo à frente. A resolução vai surgir só Deus sabe quando, mas quando surgir, vários profissionais já vão estar com o pezinho na frente, já vão estar com meio caminho andado. E essa que é a intenção, isso que é importante, porque a ausência dessa resolução não muda em nada, o importante é que o Código de Ética fala isso. Olha só, existe tanta dúvida sobre isso, as pessoas perdem tanto, e bons profissionais, aqui, tudo que você fizer errado, você vai pagar por isso, tá? Então, se você é terapeuta, faz um cursinho de 5 horas aí, acha que pode fazer harmonização, vai lá e erra, vai sobrar para você, não se preocupe, vai sobrar caro. Eu imagino eu fazendo um curso, eu me coloco no lugar da pessoa que está aprendendo através de um curso assim. Não, tem gente que imagina eu fazendo um curso de 5 horas para aprender a fazer isso, eu não sei nem fazer minha unha direito. Tem gente que é responsável, assim, chega a ser responsável. Não que tem cursos que 5 horas é totalmente suficiente, entendeu? Mas tem cursos que não dá, né, galera? Segura aí, porque não é só o seu nome, não, é o seu dinheiro, acabou sua vida. Exatamente. Se você errar um procedimento grande aí, procedimento injetável, tem mais chance de errar. Outra coisa, Tainari. Fisioterapia, pode. Enfermagem, pode. E outra dúvida, quando eu estou falando aqui também, a parte de laser, fotodepilação também já estou incluindo na pergunta, tá? Então, laser só médico. Tem laser médico e o não médico. O não médico é para todo mundo também, não é isso? Sim. Os próprios manuais dos equipamentos falam isso. Inclusive, eu fiz uma defesa há pouco tempo atrás para uma esteticista que ela foi denunciada por ter equipamentos de laser na clínica dela. Ela fazia depilação a laser de vários equipamentos diferentes, pensando no fototipo. Então, ela tinha um que, inclusive, é recente, de uma empresa que eu tenho parceria, que trabalha com peles com fototipo mais alto, outros com fototipo mais baixo. Então, ela foi denunciada por ter esse tipo de equipamento na sua clínica. O fiscal exigiu que ela mostrasse aonde falava que ela podia. Eu trouxe o princípio da legalidade falando que não tinha proibição e que dentro do manual do equipamento, se você pegar o manual do equipamento, vai falar que a pessoa que receba um treinamento sobre o equipamento pode ser aplicador daquela técnica. O próprio manual fala isso. É muito bom isso. E tem gente também que, por exemplo, tem a questão tem alguns laboratórios aí que não estão vendendo as substâncias para quem, né, por exemplo, botox e tal. É simplesmente, se tem um que não vende, vai no que vende. Eu sou enfermeiro, mas lá na hora de eu comprar minha substância lá para me aplicar, não está querendo me vender. Vai no outro que o outro vende. Porque ele pode não querer vender, é o direito dele. Se eu não quiser, eu não vendo para você também. Mas não tem nada que te proíbe. Então, enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico. Biomédico também, tudo certinho com a resolução. Certo, biomédico pode. Farmacêutico. Farmacêutico também, nenhuma incoerência na resolução dos farmacêuticos. Biólogo, porque o biólogo também, até mostrando uma inteligência de mercado, eu acho que o conselho foi muito inteligente e regulamentar. Biólogo pode? Pode. Eles ganharam um presente de Natal em 2020, que a resolução foi publicada no dia 24 de dezembro de 2020. E foi uma grande surpresa, porque eu acredito que o Conselho não tinha falado, eu não tinha muito contato com os biólogos na época, mas quando surgiu a resolução foi uma surpresa para todo mundo. Muitas pessoas criticando, outras concordando, e o que eu falo é o seguinte, já existe um conselho muito grande que ataca todo mundo, e esse conselho todo mundo sabe qual que é. Não precisa nem mencionar. Esse conselho, né? Qual conselho será? Qual será, né? Nem vou falar. Né? Pensem aí com calma que vocês vão entender qual que é. E esse conselho, ele ataca todo mundo, é um conselho muito grande. E teve até um dia que eu estava fazendo uma live e várias pessoas vieram falando que eu não concordo com o biólogo na estética, eu acho isso um absurdo. É porque está invadindo a estética. Eu penso da seguinte forma, se é um profissional que o conselho admitiu que pode trabalhar com estética, a grade curricular foi analisada e ele se enquadra, assim como todos os outros. Uhum. Dentro da lei do esteticista não fala de exclusividade. Se você quiser, a gente comenta com mais detalhe disso, mas a lei do esteticista não fala. Eu estou deixando o esteticista por último, porque é onde nós vamos ter mais... Tem umas opiniões bem divergentes aí, você recebeu até uns ataques recentemente e talvez depois dessa fala você vai receber outros, então a gente já vai... Acredito que não, porque eu demorei a me posicionar exatamente por isso. Deixei outras pessoas pegando a informação comigo e levando adiante
para quando eu me sentisse confortável falar melhor. Certo. Mas na lei do esteticista não tem exclusividade e eu vejo a estética como uma matilha. Meu nome é Tainari Lobo, né? Então imaginar que os lobos são animais magníficos faz parte da minha infância. Cresci com um grande apego por esse nome e gosto muito desses animais. E eu, até em uma live que estava muitas pessoas falando que não concordavam e tal, eu usei uma parábola que eu criei ali na hora, acho que foi Deus que me deu essa sabedoria. Eu pedi para que todos imaginassem esse grande conselho como um elefante. E um único profissional, como um lobo, que vai tentar atacar aquele elefante. Aquele elefante vai acabar com aquele animal, com o lobo, com muita facilidade. Ele pode se deitar por cima do lobo e o lobo vai acabar falecendo, né? Se vir mais 3, 4 profissionais, podem ser até que machuquem esse elefante. Outros lobos, pode ser até que eles consigam machucar esse elefante. Mas esse elefante talvez ainda consiga fazer algo pior com esses lobos. Mas se vem uma matilha imensa, 500, 1000, milhões de lobos, esse elefante vai ser amedrontado. A estética sem união, ela não vai crescer. Enquanto os profissionais não entenderem que existe uma parceria, por isso que dentro da própria lei do esteticista fala que compete ao técnico e ao esteticista observar as prescrições médicas e fisioterápicas. Esses profissionais podem fazer parceria entre si, eles devem fazer parceria entre si. Um profissional que trabalha com preenchimento labial sabe muito bem que se uma pessoa tem os dentes muito pequenininhos, preenchimento labial pode não ficar legal. Então, o que ele pode fazer? Ter uma parceria com o odontólogo. Esse odontólogo vai colocar facetas, vai colocar aparelho nesse paciente e consegue entregar um preenchimento labial com um resultado muito melhor, somando as atitudes, as ações desses profissionais. Então, eu vejo que a estética ela precisa se fortalecer. E essa é a minha missão. Atualmente, eu tenho mais de 16 mil seguidores no Instagram, que são pessoas que me agradecem e entenderam. Tem muitos que falam que eu sou advogada do esteta, outros que eu falo que eu sou esteticista. Eu sou de todo mundo. Muito bem. Todo mundo que aceitou, eu sou advogada. Isso é bom. E esse negócio é bom porque quem quer, né, gente? Quem não quiser pode procurar outro também. É tranquilo, assim. Bem, a gente tem que ficar desse jeito. Até a Associação Brasileira da Beleza trabalha assim também. Quem quer associar, vem. Nossa, não tem custo nenhum. Vai ter uma... Quem não quer, é só ficar na outra. E nós queremos que você fique na nossa e nas outras. Não queremos exclusividade. Assim, no nosso caso, no meu caso específico, não é necessário. Tainari, fala pra mim. Não, você me disse uma coisa muito importante agora, que é a seguinte. Galera, se você está fazendo algo na sua vida, segue em frente, faz o que você acredita. Mas a pessoa aqui do lado está fazendo outra coisa. Deixa a pessoa. Foca no seu. Eu sou esteticista, não me relaciono com ninguém. Outra coisa que você falou. Errado, vai dar errado. Porque você não é bom em tudo. Quem tenta ser bom em tudo é igual pato, né? Pato voa, nada e anda. Voa ruim, nada mal e anda mal. Pato. Então escolhe alguma coisa. No começo você faz tudo um pouquinho até pegar o jeito. O que você gosta mais. Aí você vai selecionando e o resto você vai ter parcerias, né? Também acredito, minha visão também é essa sobre a estética, a beleza e o bem-estar. É uma área muito ampla para ser compreendida apenas por uma profissão. Ninguém saberia tudo do pé à cabeça. Então, você precisa de diversos profissionais em um segmento. Esse é o meu entendimento também. E falo isso, e às vezes o esteticista, mas como que você fala? Desde pagar para a luta de conselho, pagar caravana para ir para Brasília lutar para regulamentar a profissão de estética, eu fiz, coordenei curso de estética muitos anos. Nunca parei de lutar pela estética e luto até hoje. Lógico que dentro dos limites, para que a gente cresça, mas... eu sou fisioterapeuta também, enfim. Mas eu acredito que a gente precisa, Tainari, pôr isso na cabeça. Concorrência não é ruim. Concorrência é topíssima. Olha, vamos supor, Goiânia tem 1,5 milhão de 2 milhões de pessoas. Vamos supor que 1 milhão é mulher. Ou não importa, 2 milhões. 300 mil faz procedimento estético, 1.700.000 não. Ora, daqui a um tempo, vai ser 400 mil fazendo, 500 mil fazendo, 600 mil fazendo. Você tem que ter concorrência, porque vai mais gente fazendo, você vai ficando melhor que ele, você vai trazendo para você. Não é ruim concorrência, não tenta tirar a concorrência, seja melhor que ela. O objetivo é esse. Tainari, continuando nossa vida, eu não vou perguntar de medicina e odontologia, porque é bem claro, né? A medicina tem uma área de atuação um pouquinho maior, a odontologia, como você disse, somente Cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, né? Que é a formação dele.
Fui professor de curso de odontologia por 2 anos e meio. É bem interessante, aprofundado, né? A parte de anatomia Sim. específica, né? E é bem legal. Chegamos na estética, a profissão nova, pulsante, de pessoas fortes que luta contra o mundo e essa profissão é muito bonita por isso também, assim como todas as outras, né? Como falei, sou fisioterapeuta também. Mas me fala, Tainari, esteticista pode fazer procedimento injetável? Pode. Nossa Senhora. Escuta aí, pelo amor de Deus. Faculdades, universidades, locais que eu trabalho, escuta. Pode, e não só o esteticista, o técnico em estética também. Tem muita gente que se assusta quando eu falo isso, mas tudo isso está na legislação, por isso que eu não consigo formar uma opinião sobre essas coisas. Eu sempre vou analisar o lado jurídico. A lei do esteticista, ela tem esse nome, mas ela trata também do técnico em estética, que pode ser técnico de 2 formas. Tempo de atuação, direito adquirido, que muita gente fala, e o certificado de curso técnico em estética. Em estética. Técnico em alimentação, técnico disso, daquilo, não funciona. Tem que ser técnico em estética. Agora tem os cursos técnicos, aqueles de 1 ano, né? Vinculados à Secretaria de Educação. Exatamente. 1.200 horas é o equivalente para ter esse curso técnico. Tem gente que mistura, estética. gente, curso é assim, tem curso técnico é uma coisa, curso de qualificação é outra coisa, curso de graduação é outra coisa. Tem vários tipos de curso. Cuidado que você vai comprar esses cursos. Exatamente. E aí fala também do esteticista. Então essa lei ela fala desses 2 profissionais. Para ser esteticista é somente quem é graduado em curso de nível superior que tem a concentração de conteúdo em estética e cosmética. Isso tá lá na lei. Só dá uma olhadinha, ela tem só 9 artigos, vale a pena a leitura quem é esteticista, técnico em estética, porque tem muito técnico que se rotula esteticista, tá errado. É técnico em estética ou é esteticista. Certo. E o tecnólogo, ele é uma graduação em estética, então ele é um esteticista por equiparação. Porque a lei não fala que tem que estar escrito no diploma que é esteticista. É um curso de nível superior com concentração de conteúdo em estética e cosmética. Curso tecnólogo não é curso técnico, é uma graduação. Sim. Curso técnico já tem o nível técnico. Então, lá na lei, no artigo 5º, fala assim, que compete ao técnico em estética realizar procedimentos corporais, capilares e faciais utilizando técnicas, cosméticos e equipamentos autorizados pela Anvisa. Todo mundo já viu esse artigo em algum lugar. E observe que está falando do técnico em estética. Compete ao técnico em estética fazer esses procedimentos. Tem muita gente que para nos cosméticos e junta técnica com cosmético. Fala, técnica de aplicar cosmético. E equipamento é o equipamento ligado na tomada. É a criolipólise, o Ecos, aquele modelata, né? Eu não sei o nome o Vibracel. Entende que é só isso. Só que quando eu falo de técnicas, existe técnica de massagem, existe técnica de aplicação de botox, existe técnica de harmonização facial, aplicação de preenchimento no lábio, existem várias técnicas dentro da estética. A lei não falou pra mim técnica de que era. Se não tem proibição, tem uma autorização, tá lá na Constituição Federal. Então, técnica pode ser técnica de qualquer procedimento. Cosmético, faz sentido que esse profissional atue com cosméticos mesmo, e equipamentos desde que autorizados pela Anvisa. Por que a gente não pode priorizar os equipamentos que são ligados na tomada, os equipamentos elétricos? Porque o que é o EPI? É o equipamento de proteção individual. As luvas precisam ter Anvisa, os propés precisam ter Anvisa, avental descartável precisa ter Anvisa, seringas, agulhas, cânulas, canetas pressurizadas também precisam ter Anvisa. Esteticista, você pode, está vendo que você pode? Esteticista, técnico de estética, pode fazer porque não tem nada que proíba. Exatamente. A estética é muito 3 coisas, né? Mão, cosmético e tecnologia. Exatamente. Aí você junta ela, faz uma coisa aqui. Junta ela, faz uma coisa aqui. Junta ela, arruma o cabelo. Junta ela, faz um procedimento injetável. Esteticista pode? Esteticista pode também, porque lá no artigo 6º fala que além das atribuições do técnico em estética, o esteticista pode fazer outras coisas. Aí tem gente que fala assim, mas se o técnico pode fazer procedimento injetável, eu gastei dinheiro à toa fazendo a graduação em estética. Não, porque o esteticista ele pode ser coordenador de curso, ele pode ser responsável técnico de centro de estética, ele pode ser um monte de coisas que o técnico não pode ser. Existe um limite de atuação. Eu peço sempre para imaginar o técnico em enfermagem e o enfermeiro. É a mesma coisa. O enfermeiro pode ser chefe de UTI, o técnico em enfermagem já não pode. Então tem esses limites de atuação, mas de procedimentos ambos fazem a mesma coisa. Mas a dica maior de todas,
Foca na sua vida. Foca no... Ah, mas eu fiz isso, mas o mundo mudou. Eu fiz isso aqui, mas o Putin jogou uma bomba na Ucrânia. O que vai fazer? Adaptar e viver. Não tem como você enfrentar. Até porque poder é diferente de dever. Eu posso fazer, mas eu devo? Sim. Porque dentro do direito, trazendo agora essa perspectiva para esses dois profissionais, o técnico e o esteticista, quando eu falo esteticista, o tecnólogo em estética também. E o tecnólogo tem vários nomes de cursos, né? Sim. Tem tecnólogos em embelezamento e imagem pessoal, que você vai olhar a grade, é concentrada em estética cosmética, então tem muitos esteticistas por equiparação que nem sabem. E aí, quando a gente analisa todo esse contexto dos procedimentos em si, desse conhecimento necessário, o direito traz essa ideia de imperícia. Eu, Tainari, sou imperita. Apertei aqui. Eu, Tainari, sou imperita nos procedimentos estéticos. Eu não sei realizar nada. Eu não tenho perícia. O técnico em estética e o esteticista precisam ter perícia. Eles precisam ter conhecimento comprovado. A lei não fala como esses dois profissionais vão aumentar o seu conhecimento. Não explica como o técnico em estética vai fazer, nem como o esteticista vai fazer. Por isso, até o momento, a gente entende que cursos bem estruturados conseguem entregar essa capacitação para esse profissional. Não habilitação, capacitação para fazer o procedimento, com o conhecimento necessário através de um certificado, com a comprovação através do certificado desse curso. Como você falou, existem vários cursos maravilhosos, eu tenho parceria com vários profissionais que ensinam do zero para quem é técnico em estética e esteticista, ter uma base para começar a fazer os procedimentos injetáveis e depois continuar fazendo outros cursos. Para o graduado, minha dica é invista em uma pós-graduação. Você é graduado, você pode fazer uma pós-graduação. O técnico não consegue por conta do nível de escolaridade. Se ele não é graduado, ele não consegue fazer a pós-graduação porque ela é após a graduação. E o técnico em estética, ele deve investir nesses cursos. Tem muita gente que me procura, Thay, eu sei que eu posso fazer, eu não tenho curso ainda, o que eu preciso para começar? Que equipamento eu compro? Falo, gente, essa consultoria não é comigo, não sou profissional de estética, eu dou a entrega do conhecimento jurídico e você precisa ter perícia. Eu falo muito disso no meu Instagram, precisa ter perícia comprovada, senão você vai cair numa meleca por imperícia e não tem como fugir. Até agora é o seguinte, resumindo tudo isso aqui que você falou, tenha paixão pelo que você faz, goste do que você faz. Segundo, procure focar na sua vida, esqueça a lateral. Terceiro, tenha conhecimento, estude, corra atrás, tanto o conhecimento jurídico básico e um suporte profissional, como um conhecimento técnico, né? Porque se você for imperita, como ela disse, se você estiver negligente também, põe um aparelho, põe o cliente lá, faz de qualquer jeito correndo, que eu tenho que fazer outro, vai ter um problema da imprudência. Se você for negligente também, vai deixar fazer de qualquer jeito e aí você vai correr um risco. Se der errado, vai sobrar para você de qualquer jeito. Deu errado, sobrou. Não tem como escapar, não. Não tem como defender quem está com um errinho nas costas. Lesou o paciente lá, queimou um paciente no ácido lá, não é só injetável, não. Vai responder, é o risco que você está correndo de estar vivo. Se você fosse motorista e batesse lá também, você também estava respondendo. Exatamente. Tainari, eu te agradeço por você estar aqui. Isso aqui, gente, não é nada, é uma pílula, pra você ter um despertar na sua vida. Se você viu parte desse vídeo, se você viu ele todo, indique para todas as pessoas que têm dúvida, indica para o fiscal da vigilância, pegue os contatos da Tainari, o Instagram da Tainari, que ela vai falar agora e também vai estar na tela. Entre em contato, busque pessoas que sai fora de negatividade, sai fora. A vida só dá certo para quem acredita. Para alguns que acreditam, dá certo. Para os que não acreditam, dá errado violentamente. Então, positivo. Não tenha medo da vida, não tenha medo de viver. A Tainari é um exemplo que em poucos anos, em alguns anos, talvez 4, 5 anos, eu mudei minha vida. Ela mudou, ela achou o que ela precisava fazer, entendeu? E não só a dela. Hoje tem uma pessoa muito longe daqui que está fazendo alguma coisa, ganhando um dinheiro para sobreviver, para ter uma vida melhor, porque ela falou uma coisa. Isso é muito potente, isso é muito grande. Então siga o exemplo dessas pessoas, né? Obviamente que a Tainari está cada vez mais crescendo, daqui 2, 3 anos, às vezes você vai ter uma situação totalmente melhor ainda, às vezes a gente vai ter um conselho, quem for que é esteticista, mas eu te agradeço por tudo que você passou.
eu achei fantástico algumas coisas, como pagar para ir receber o atendimento e tal. E peço para você deixar aqui o que você quiser falar para os profissionais da estética. Peço para você deixar seus contatos, tá? E que a gente esteja sempre, eu sei que você está cada vez mais próxima e que você alcance o objetivo. Que me parece, e eu fiquei muito feliz disso hoje, a gente já se viu algumas vezes, mas eu nunca falei com você tanto, que é algo além do dinheiro. E sempre que eu vejo algo nas pessoas que não é só dinheiro, eu me empolgo com aquela pessoa. Ela pode fazer qualquer coisa, mas eu não faço só por dinheiro, eu faço porque eu gosto. Aí é dessas pessoas que eu gosto, entendeu? E aí eu queria que você fizesse uma mensagem final pro pessoal aí, enfim, deixasse seus contatos. Bom, quero agradecer pelo convite. Foi uma experiência incrível estar aqui com você, conversando, entregando esse conteúdo, porque é como você falou, nunca foi pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu acho que eu já teria desistido, porque não é pensando no que eu vou receber que vai entrar no meu bolso, é pensando no que eu vou receber e vou entregar para as pessoas. E quando eu digo que eu vou receber, é o carinho, é a confiança. Quando confio no meu trabalho, eu sinto que eu consigo ir além. E esse sentimento não tem nada que pague, não tem dinheiro no mundo que pague. Então, dinheiro acaba sendo um bônus no meio de uma paixão que a gente vive, mas não é em prol disso. Acaba que o investimento acaba sendo até maior, né? Ir em eventos sem ter promessa nenhuma lá, que foram os primeiros que eu fui depois do Direito na Estética, e estar crescendo junto com vocês é algo que não tem preço, não tem nada no mundo que pague. E para os profissionais da estética, eu quero finalizar agradecendo também a cada um que confia no meu trabalho, a cada um que já ouviu falar de mim, que já me defendeu em algum momento, que já concordou com algum argumento meu. Dizer que é por vocês, a minha missão é por vocês, desde o começo e até o fim, enquanto fôlego eu estiver, vai ser por vocês. Porque vocês me abraçaram de um jeito que eu nunca tinha sido abraçada antes. Então eu entrego aqui também o meu abraço a vocês em retribuição por essa forma que vocês me receberam. Tenho certeza que eu vou me encontrar ainda com vários profissionais que a gente está assistindo aqui. Eu estou viajando o Brasil inteiro aí nesse último ano. Foi uma quantidade de eventos. E nesse ano também, nos próximos também, independente dos projetos que virão, eu tenho certeza que eu vou encontrar com vários de vocês ainda. Eu quero ouvir de você, que você me ouviu em algum lugar e que eu te ajudei em algum momento para que você possa me ajudar a continuar com a minha missão. Que se não faz sentido para vocês, não pode continuar. Então, enquanto fizer sentido para vocês, eu estarei aqui por vocês e por todos vocês. Você viu como que a pessoa fala bonito? Tem que aprender, José. Fica conversando mais ou menos. Obrigado, tá? Obrigado por você estar fazendo isso aí. Eu tenho certeza que muita gente está sendo ajudada e você está amplificando algumas vozes que eram muito pontuais, soltas e pequenas em alguns locais, tá? Eu agradeço vocês, estamos finalizando, né, mais esse podcast e tenha muita coisa legal vindo por aí. Pesquisem depois, Tainari Lobo, ela não deixou o Instagram dela, eu estou deixando. @Tainari Lobo. É @Tainari Lobo. Vou pedir para escreverem. É 2Y, estava de promoção no cartório quando meu pai foi me registrar. É Tainari Lobo, vou pedir para escreverem aqui na tela, vai ficar em algum canto por aqui. E o telefone é o 62 98329-3161. Esse é o meu WhatsApp profissional que fica com a minha equipe. Ora eu respondo, ora eles respondem. Por exemplo, eu estou aqui gravando o podcast com vocês e a minha equipe está cuidando do WhatsApp lá para mim. Então nós estamos sempre respondendo, demanda de mensagens é grande, mas é um prazer conversar com todos vocês. E se entre em contato quanto antes, porque quanto mais cliente ela tiver, mais caro vai ficar a DVD, com razão. Tô brincando, mas muito obrigado então a todos. A Associação Brasileira da Beleza também está disponível, né? Se você não conhece ainda, pesquise www.abebel.com.br. Também faça outras, entre no nosso Instagram, Bebel Oficial. E a gente está nessa luta, uma luta que é pelo segmento, não é por profissão. A profissão é uma das questões, mas é o segmento da saúde estética, da beleza, do bem-estar. E aí eu finalizo então. Beleza a Fundo, o seu canal de beleza. Associação Brasileira da Beleza, a sua associação.